As incríveis viagens do apóstolo Paulo, a obra transformadora de Deus nas terras do Império Romano no terceiro ano de Joaquim, em meio ao esplendor e às sombras do Império Romano, na cidade de Tarso, um fariseu fervoroso chamado Saulo se destacava por seu rigor na observância da lei. Desde cedo, foi educado nas tradições dos seus pais, e sua vida era marcada pela determinação e fidelidade a um Deus que, na mente de Saulo, via como o defensor da pureza de Israel. No entanto, um fardo profundo de insatisfação e gemidos começou a ressoar em seu espírito, especialmente ao ser confrontado pelas novas doutrinas que desafiavam as tradições estabelecidas, a seita dos nazarenos. Numa manhã ensolarada, a brisa suave tempestuava o ar em Tarso enquanto Paulo se preparava para sua viagem a Damasco, onde tinha a intenção de erradicar a heresia que perturbava seu povo. A determinação ardia em seu coração, e cada passo que dava parecia ecoar com indignação. A atmosfera estava carregada de tensão, as conversas mornas entre os viajantes eram sombreadas por sussurros sobre aqueles que diziam que Jesus, o Nazareno, havia ressuscitado. Mas o que eram essas histórias senão ecos diabólicos de uma fé infrutífera? Não sabia ele que nessa jornada, cruzaria um limite invisível que mudaria seu curso para sempre. Enquanto se aproximava de Damasco, uma luz ofuscante desceu do céu como um relâmpago, levando-o ao chão. Todo o ar ao seu redor pareceu se espaçar e, em meio à sua escuridão, uma voz ressoou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cada palavra daquela pergunta penetrava em sua alma, trazendo um impacto que ele jamais havia experimentado. Ali, naquele chão empoeirado, Saulo tornou-se Paulo, um novo homem. Ao aceitar a verdade revelada, sua vida foi radicalmente transformada. Após alguns dias em Damasco, onde se radicou em fé, Paulo logo tornou-se um defensor das verdades que antes abominava. Ele era o embaixador de esperança, levando as boas novas a cada esquina, e o evangelho se espalhou como fogo entre os discípulos. Suas viagens pelas cidades de Antioquia, Éfeso e Filipos tornam-se um campo fértil mas também repleto de adversidades. As dificuldades que enfrentou de naufrágios a prisões apenas cimentaram sua determinação. Ele estava convictamente ciente de que sua missão era divina e necessária. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Quando Paulo chegou a Jerusalém para cumprir sua missão, a cidade fervilhava de rumores sobre suas pregações. Ele sabia que cada passo poderia ser sua última jornada, mas estava decidido a se apresentar no templo, independente da fúria que o aguardava. Enquanto fazia isso, seus adversários se ergueram, incitando tumulto. A prisão não seria o fim, mas um palco para revelar sua fé ardente. Diante do governador Félix, Paulo levantou sua voz: Por que me condenam? Falo de uma esperança que não se limita apenas a mim, mas se estende a todos. A tensão era palpável, e a cidade murmurava enquanto ele esperava pela resposta. Qual seria a direção de Deus em meio a esse caos divino? A história do apóstolo estava em um ponto de virada, e, com isso, o plano divino se entrelaçava, ainda mutável e misterioso. A tensão em Jerusalém crescerá a tal ponto que as vozes dos opositores de Paulo ecoavam como trovões sobre sua vida recém-transformada. Os apóstolos e os discípulos se reuniram temerosamente, questionando sua segurança e as repercussões de suas palavras. Enquanto isso, Paulo permanecia firme, uma chama ardente em seu íntimo, ciente de que o Espírito Santo não o abandonaria. O olhar de Félix, embora desconfiado, refletia um tipo de confusão. Ele não conseguia entender por que um homem que havia sido um incansável perseguidor dos cristãos agora testemunhava fervorosamente a favor da ressurreição. No silêncio da cela, Paulo meditava sobre as promessas divinas e as visões que o haviam acompanhado em sua jornada. Ele se lembrava do que lhe fora dito por Ananias, o discípulo que havia lhe imposto as mãos,
o Senhor te escolheu para saber as coisas que lhe são devidas, e o que você deve sofrer pelo seu nome. Atos 9:16. Aqueles pensamentos o encorajaram. O Senhor já tinha preparado o caminho, e ele saberia como caminhar por ele, apesar dos desafios que se avizinhavam. Após dias de prisão, a audiência com o governador Félix finalmente chegou. Paulo foi trazido perante ele com correntes ao redor dos pulsos. Sem hesitação, ele começou a se explicar, sua voz firme e confiante. Félix, falou ele, não vim para incitar revoltas, mas para proclamar Jesus, o Cristo, que foi crucificado e ressuscitou. As palavras penetraram o coração do governador, mas também queimavam o orgulho dos que o ouviam. A tensão se manifestava em cada rosto, especialmente nos dos líderes judeus presentes, que viam sua influência sendo desafiada. Tu estás louco, Paulo! Um dos fariseus gritou. O que dizes é insensato. Paulo mergulhou os olhos nas multidões silenciadas e respondeu, estou falando a verdade e com bom senso. E a esperança de Israel é isso que proclamo, a saber, que o Messias já veio e é através de seu nome que seremos salvos. As palavras de Paulo ecoaram como a batida de um tambor no coração dos ouvintes. Muitas vidas estavam em jogo, e ainda assim, algo pairava no ar. Félix, de coração dividido, se sentiu atraído pela eloquência e paixão de Paulo, mas também temia que deixar um cristão sem freios poderia atravessar uma linha para a revolta. Assim, após algumas semanas, o governador adiou a decisão, revelando que era político com um propósito obscuro, agradar aos judeus, mas já frustrava-se com o dilema que Paulo era. Diante dessa prolongação, Paulo aproveitou para testemunhar aos guardas e prisioneiros, sem perder a oportunidade de espalhar a mensagem da salvação. Numa noite silenciosa, quando muitos estavam dormindo, Paulo estava acordado em oração. A luz de uma nova visão iluminou seu espírito, trazendo conforto e direção. Um homem de grande estatura e seriedade se aproximou dele, e as palavras do Senhor ressoaram em seu coração. Coragem, Paulo. Assim como testificaste de mim em Jerusalém, também deves testificar em Roma. Atos 23:11. As mãos de Deus orquestrando a sua vida. O plano soberano estava se revelando. A prisão de Paulo não era um obstáculo, mas o prelúdio de uma extraordinária jornada. Roma o aguardava, e com ela, a tarefa monumental de levar o Evangelho ao coração do Império. Como essa história se desenrolaria nas majestosas ruas de uma cidade cheia de ídolos e de poder? E a mamãe, que sabia de sua viagem, não tinha a mínima ideia de que seu filho seria um dos pioneiros da fé em um império hostil. Com essa promessa em mente, Paulo se preparava, não apenas para uma viagem, mas para um comissionamento divino. Assim, diante do desafio e da esperança, Paulo percebeu que, embora as correntes o segurassem fisicamente, seu espírito voava livremente em direção ao cumprimento das promessas de Deus. A história continuaria, mas o que mais o Senhor tinha guardado para aquele missionário fervoroso? O desenrolar do plano de Deus estava apenas começando. Enquanto as estrelas brilhavam sobre Jerusalém, Paulo, imerso em oração, aguardava ansiosamente o desdobrar dos planos do Senhor. A noite estava silenciosa, mas seu coração pulsava com expectativa. O impacto das palavras reveladas a ele ainda reverberava em sua mente. Deves testificar em Roma. O que Deus estava prestes a realizar através dele na cidade que simbolizava tanto poder e opressão? Os dias se arrastavam dentro da fortaleza de Antônia, onde o eco da provocação e do desprezo faziam companhia aos prisioneiros. Paulo, no entanto, usava cada oportunidade para compartilhar sua fé. Guardas e outros detentos foram atraídos por sua calmaria e convicção. Uma luz brilha nas trevas, ele dizia, e essa luz é Cristo. O testemunho de Paulo se tornou um farol de esperança entre aqueles que estavam desolados, e mesmo no meio da adversidade, muitos começaram a crer. Foi em uma dessas ocasiões que, enquanto falava ao grupo, um novo ouvinte surgiu. Era um jovem chamado Lucas, um médico gentil que, ouvindo as palavras de Paulo, sentiu seu espírito inflamado. Ele não conseguia entender por que um homem que havia sido um feroz perseguidor agora parecia ser um emissário da esperança. No entanto, algo em Paulo atraía Lucas. Com o passar do tempo, o governador Félix começou a indagar frequentemente sobre Paulo. Ele se via preso em um dilema.
A cada audiência, Félix se sentia mais intrigado, mesmo com o peso da política e da pressão dos líderes judeus empurrando-o em direção à condenação. Já faz semanas, murmurava ele para si mesmo, e não posso deixar que esse homem me arraste para a revolução. Contudo, o que havia se revelado em Paulo era mais do que uma filosofia, era um testemunho vivo de transformação. Lucas começou a se aproximar de Paulo, perguntando sobre sua vida. O que trouxe tamanha mudança em você? Ele questionou. Paulo lhe contou sobre o encontro extraordinário na estrada de Damasco, uma luz do céu, uma voz que o chamava e uma nova vida que brotou de seu desespero. Lucas escutava, fascinado, e sentia uma forte convicção de que deveria registrar a vida e os ensinamentos daquele homem. Em uma noite de intercessão, enquanto Paulo buscava o Senhor em oração, ouviu uma voz que explodia na escuridão. Paulo, não temais, porque eu estou contigo, e te livrarei das mãos dos homens. Paulo, tranquilo, sabia que não estava só. Ele experimentava a presença daquele que prometeu estar com ele até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. O Senhor não apenas confortava Paulo, ele também preparava o caminho para o próximo passo, para um novo capítulo em sua jornada. Assim, durante um encontro com Félix, Paulo se permitiu tocar no tema da justiça, e no nome de Cristo. Eu estou aqui por causa da esperança em Israel, exclamou, porque esta esperança não é apenas um candelabro em um templo, mas a luz que esclarece todas as nações, incluindo os gentios. A pressão em Félix tornava-se cada vez mais insustentável. Ele viu que a defesa de Paulo não era produto da loucura, mas da verdade transformadora de Cristo. Escusando-se do julgamento, Félix decidiu deixar Paulo encarcerado, adiando a decisão que pesava sobre sua alma. Foi nesse ínterim que uma nova revelação se aproximou. Alguns dias depois, um novo rei da Judéia, Agripa, chegou a Jerusalém. O governador, na esperança de agradar ao novo monarca e ao povo judeu, decidiu trazer Paulo a Agripa. As correntes a que Paulo estava preso eram apenas um símbolo das correntes que a opressão deveria quebrar. Paulo, agora mais do que nunca, estava a caminho de um novo desafio. Como o coral de vozes que se uniam em harmonia em um templo, ele sentia que as peças do quebra-cabeça divino estavam se encaixando. O plano soberano de Deus começava a se descortinar diante dele, e o que sobrava era o agora, a oportunidade de testemunhar diante de reis. Quem poderia imaginar que o mesmo homem que havia perseguido os cristãos se tornaria um porta-voz do Salvador diante da nobreza? A história estava longe de acabar, e as promessas divinas continuavam a se desdobrar. A obra da salvação ecoava por todos os lugares, e algo imenso aguardava Paulo, a glória de falar à casa de César. A jornada até Roma seria não apenas uma viagem física, mas uma travessia espiritual em um mar de novos desafios. A pergunta que pendia no coração de todos era: como uma vida transformada poderia impactar a vida de um império inteiro? O plano de Deus estava prestes a revelar sua magnificência, e Paulo, o escolhido, estava preparado para o que viesse a seguir. Enquanto amanhecia sobre Jerusalém, as sombras da noite foram dissipadas pela luz crescente do sol. Paulo se preparava para um novo encontro. Na fortaleza, o burburinho da manhã era palpável, mas dentro de seu coração havia uma serenidade que apenas aqueles que conhecem a voz de Deus podem entender. Lucas, agora tornando-se um confidente frequente, o observava prepará-lo para o que estava por vir. Estás pronto, Paulo? Perguntou o médico, enquanto seus olhos refletiam tanto respeito quanto curiosidade. Paulo sorriu, sabendo que a realidade de seu chamado para Roma estava prestes a se desdobrar de maneira surpreendente. Na sala do governador, onde os ecos de discussões políticas e tensões eram palpáveis, Agripa, o novo monarca, aguardava. A atmosfera estava carregada de expectativa. Félix, tentando balancear sua fidelidade aos romanos e a pressão dos líderes judeus, anunciou: trago-vos um homem que, entre as correntes, proclama uma mensagem que tem desafiado nossos costumes. Após um breve silêncio, Agripa acenou para que Paulo se aproximasse. O apóstolo, confundido pela opressão, não se deixou intimidar pela magnificência da corte. Rei Agripa, começou ele, com voz firme, eu sou grato pela oportunidade de me apresentar diante de ti, pois, como testemunha dos sofrimentos do povo e da fervorosa esperança que em mim habita, é Deus a quem desejo glorificar.
E assim, com coragem e fé, Paulo começou a contar sua história. Seu encontro com Cristo na estrada de Damasco, a transformação que experimentou e a esperança fervente que agora carregava. Ao ouvir as palavras de Paulo, Agripa foi tomado por uma estranha mistura de ceticismo e curiosidade. Ele questionou: porventura, a você, através de suas muitas palavras, tornou-se impossível que a verdade não seja ouvida? Meu rei, Paulo respondeu, não sou louco, mas proclamando a verdade do Cristo que morreu e ressuscitou, eu apelo à sua razão e ao seu conhecimento. Aqueles que temem o Senhor devem ter coragem de seguir a sua voz, mesmo que as correntes o prendam. A sala estava em silêncio, a tensão crescente. Agripa entreolhou Félix, e a caça à verdade se tornará agora um jogo de poder político e espiritual. Paulo, em sua luta contra as correntes, sentiu o Espírito Santo se movendo ao seu redor, lançando luz sobre as mentes temerosas da corte. A mensagem que trago não se limita a uma nação, mas é destinada ao mundo inteiro. As Escrituras profetizaram que o Messias viria, e este é Jesus, o Nazareno. À medida que sua voz recheava o espaço austero, as correntes de Paulo se tornavam simbolicamente como correntes quebradas, desafiando os recintos do poder e revelando corações endurecidos. O relato de transformação não era apenas a história de um homem, mas um chamado à redenção. Após as palavras de Paulo, Agripa sussurrou para Félix: quase persuadido estás a fazer-me cristão? A pergunta ressoou como um eco na sala, atraindo a atenção de todos. A obra de Deus estava presente, provocando uma inquietação entre os que ouviam. Antes que a sessão se encerrasse, Paulo sentiu um impulso forte. Rei Agripa, eu não oro apenas por você, mas por todos aqui, para que um dia sejam semelhantes a mim exceto por essas cadeias. O silêncio foi quebrado pelo murmúrio das emoções contidas, a questão pairando no ar como nuvens carregadas de tempestade. Os governantes se afastaram, incapazes de decidir o destino de um homem tão notável, cujas correntes se tornaram um símbolo de liberdade em meio à opressão. Fazendo um sinal de coração, precisavam da clara direção de Deus, que parecia se esconder nas sombras. Na sua cela, à medida que a noite caía novamente, Paulo se lembrou das palavras de Deus em sua oração: eu estou contigo, e em Roma tu deves testemunhar. Era um lembrete divino que sacudia sua alma. Uma senda mais brilhante se abria diante dele, e algo despertava na noite. Ao mesmo tempo, longe dali, em Roma, ventos de mudança sopravam nas esferas do poder. As vozes se levantavam, profetas sussurravam visões e sentimentos. Incipientes começavam a ferver. Paulo estava se preparando para confrontar o desconhecido, mas esta não seria apenas uma viagem física, e sim uma travessia espiritual que mudaria o rumo do mundo. Na profundidade de seu ser, Paulo sabia que algo se aproximava, e Deus preparava a cena grandiosa de redenção. A pergunta germinava como fogo em sua alma: o que será que Deus revelará a seguir? As correntes do mundo estavam prestes a ser quebradas, e os planos soberanos do Altíssimo emergiam na luz da manhã que viria. A manhã seguinte trouxe um ar diferente à fortaleza, um clima de expectativa palpável. Paulo, em sua cela, orava fervorosamente, buscando orientação. Ele sabia que, a cada novo dia, a soberania de Deus desenhava ainda mais o caminho para o cumprimento das promessas. Quando o oficial da guarda se aproximou, uma expressão de urgência iluminava seu rosto. Prepare-se, Paulo, disse ele. O governador Félix deseja vê-lo novamente. Uma mistura de temor e esperança atravessou sua mente enquanto ele se preparava. O que mais poderiam requerer dele? Seu coração pulsava com a convicção de que cada interação poderia ser um passo mais próximo do cumprimento do plano divino. Ao entrar na sala, a atmosfera era tensa. Félix estava reunido com conselheiros, e a voz dos homens se calava ao ver Paulo. O governador, com seu semblante preocupado e ao mesmo tempo intrigado, encarou o apóstolo e perguntou: por que continuas a insistir em proclamar esta tua fé, Paulo? Quais são os objetivos de tua mensagem que tanto desestabiliza o nosso governo? Paulo, sem hesitar, respondeu: Senhor, as minhas correntes não são o símbolo de uma derrota, mas do poder de Deus que opera em meio ao sofrimento. O meu chamado é para levar luz às trevas, e essa luz é Cristo, que renova e transforma vidas.
Em Atos 26:18 está escrito que eu sou enviado para abrir os olhos dos gentios, para que se voltem das trevas para a luz. Uma onda de murmúrios percorreu a sala enquanto os presentes trocavam olhares confusos. A mensagem de Paulo não se limitava apenas ao produto de suas experiências pessoais, ele falava com a força da revelação divina. Félix, por sua vez, interessou-se de maneira íntima. Poderias, talvez, mais claramente, explicar ao povo e a mim os fundamentos de tua crença? Nesse instante, Paulo viu uma oportunidade se desdobrar diante dele, e não hesitou em compartilhar mais profundamente sobre a morte e ressurreição de Cristo, e como essa obra gloriosa era a chave para a salvação de todos, não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Ele mencionou as Escrituras, citando passagens de Isaías que falavam do servo sofredor, e como a profecia se cumprirá em Jesus. Os rostos na sala começavam a se mover em um misto de ceticismo e consideração. A mensagem do Evangelho penetrava fundo, lutando contra os muros do preconceito e da incredulidade. Mas as correntes que Paulo ostentava eram também um lembrete das oposições que o seguiam. Enquanto a corte discutia, em seu interior, uma batalha espiritual fervia. Ele sabia que não era apenas a sua vida em jogo, mas o futuro da fé que se alicerçava não só nas paredes de Jerusalém, mas se espalharia por todo o mundo. Em meio ao crescente tumulto, uma nova figura entrou na sala. Era Berenice, a irmã de Agripa, acompanhando o irmão nas audiências. Seu olhar sagaz e a presença imponente logo captaram a atenção de todos. As palavras de Paulo a deixaram intrigada, e ela não pôde evitar a curiosidade. Paulo, disse ela com um tom sério, dizes que aceitas as correntes como um sinal de fé, mas como podes ter esperança quando és cercado pelo perigo? Que te faz crer que este Jesus é realmente o Messias? Ele respirou fundo. A esperança não reside em circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. É Ele quem nos garante que as correntes deste mundo não podem prender a alma. Em Romanos 8:38-39, está escrito que nada pode nos separar do amor de Deus. Isso inclui as minhas correntes, a prisão ou qualquer desafio que eu enfrente. A profundidade de suas palavras pairava no ar, e as reações se ampliavam. Os olhos de Berenice brilharam com uma luz de compreensão, mesmo para um ambiente carregado de intrigas. Mas, ao mesmo tempo, o destino de Paulo pendia na balança, a decisão a ser feita, não somente pelo governador, mas pelo próprio coração das autoridades. Paulo sabia que algo grandioso estava se aproximando. Diante dele, Deus moldava uma nova trajetória e um novo dilema. O que a corte decidirá? Pensou. As promessas divinas ecoavam em sua mente, preparando o cenário. Onde o Todo-Poderoso revelaria sua glória. À medida que a atmosfera se tornava mais tensa, a pergunta que ecoava em seu coração se intensificou. A revelação de Deus está estendida ao mundo através deste testemunho, ou será a resistência que levará a um novo caminho? Assim, com o olhar fixo nas almas ao seu redor, Paulo aguardava as decisões que mudariam não apenas o seu destino, mas o curso da história cristã. O plano soberano de Deus estava prestes a se revelar, e ele se perguntou o que estava reservado à frente. As horas se arrastaram com um peso quase tangível, enquanto a corte ponderava sobre o que havia sido dito. Os murmúrios ressabiados começavam a se transformar em vozes mais robustas à medida que a audiência tentava processar as palavras de Paulo. O silêncio era interrompido quando Félix, com um olhar que misturava curiosidade e inquietação, finalmente se dirigiu aos conselheiros a seu lado. Como devemos proceder com este homem? Há um perigo claro em apenas ignorar suas declarações. Berenice sentiu o impacto da tensão no ar. Governador, o que Paulo fala é profundamente inquietante. Sua mensagem pode ameaçar a estabilidade que temos lutado para manter. Ao mesmo tempo, sua disposição em sofrer por suas crenças poderia ser um fator de unificação para muitos. Havia um brilho em seus olhos que refletia mais do que a mera observação, havia uma sede por compreensão e verdade. Paulo, percebendo o clima de indecisão, orou silenciosamente, buscando a direção do Espírito Santo. Ele sabia que aquele era um momento de grande importância, não só para ele, mas para os que escutavam. Se este é o desejo de Deus, que ele me use para a sua glória, pensou com fervor. Enquanto isso, um conselheiro mais jovem,
com uma aura de irrazoabilidade, levantou-se, interrompendo a contemplação da sala. Deveríamos simplesmente condená-lo. As palavras de Paulo estão repletas de subversão. Se suas ideias forem permitidas a prosperar, talvez possamos provocar desordem em todo o reino. O governante olhou para ele com uma expressão de contenção. Contudo, nós encontramos um homem que possui uma forte segmentação, e, entre as comunidades, suas palavras não parecem ser totalmente desprezadas. Sua voz refletia uma mistura de prudência e apreensão. O que ele não admitia era o quanto a figura de Paulo lhe chamava a atenção. Paulo discernia cada troca de olhares, cada murmúrio. Ele sabia que a pressão estava sendo exercida não apenas sobre ele, mas também sobre o governador e os conselheiros. O que mais estava em jogo além de sua vida? Pai, dá-me sabedoria, ele implorou em seu coração, e sentiu uma onda de paz soprando em seu interior. Pois bem, Félix decidiu, chamemos um dos soldados e apresentemos a questão ao povo. É este Jesus que Paulo defende realmente uma ameaça para a ordem pública, ou ele traz uma mensagem de redenção? Ele olhou para Paulo, que, com um semblante determinado, confirmou sua disposição. Que se manifestem as vozes que têm me seguido. Logo, a sala ecoou com o chamado à multidão. Corações batiam acelerados entre aqueles que se reuniram, expectativa impregnando o ar. Todos estavam cientes do que poderia se desdobrar. Os seguidores de Paulo estavam presentes, e suas cabeças estavam cheias de promessas, de visões que pareciam crescer em risco. A multidão se aglomerou, e quando as vozes começaram a se elevar, um apóstolo do Evangelho se levantou. Nós, que somos de Cristo, sabemos que ele é nosso defensor. Não é Paulo quem deveis temer. É a verdade que traz liberdade e transforma vidas. As palavras ecoaram e levantaram uma onda de murmúrios entre o povo. Paulo sentiu a energia do Espírito Santo fluir através dele enquanto ele se preparava para falar novamente. Nesse momento, as portas da fortaleza pareciam abertas a um destino maior, um chamado da parte de Deus para que a luz se espalhasse, mesmo nas trevas. Félix e Berenice trocavam olhares, as posições e os destinos mudando rapidamente na corrente de eventos que se desenrolava. Uma divisão se formava. O que poderia unir? O que poderia dividir? E, acima de tudo, como o Todo-Poderoso se revelaria numa situação que poderia decifrar os destinos de muitos? Paulo, ciente do chamado em seu coração, ergueu-se para oferecer o que tinha não a defesa de sua vida, mas um testemunho de esperança. O plano do Senhor, mesmo nas profundezas da incerteza, continua a desenrolar-se, e ele aguardava ansioso a revelação do que Deus planejava para o amanhã. Como o Pai se manifestaria em meio a esta adversidade? Ele tinha certeza de uma coisa: a obra soberana de Deus estava por vir e todos seriam tocados por sua majestade. As vozes na multidão ganhavam força, e o ar vibrava com a expectativa de um espetáculo. Paulo, percebendo a gravidade do momento, tomou um profundo fôlego, sentindo a presença do Espírito Santo como uma chama ardente dentro dele. Ele não veio ali para se eximir, mas para proclamar as verdades do Evangelho, mesmo diante do julgamento. Irmãos e a todos vocês aqui reunidos, começou ele, sua voz ressoando com poder e autoridade, escutem o testemunho que trago. Os rostos se viraram em sua direção, e até mesmo alguns dos que antes eram céticos começaram a se interessar. Eu sou um homem de fé, um fariseu, e até poucos dias atrás, persegui aqueles que acreditavam em Jesus de Nazaré. Eu andava em trevas, mas uma luz resplandecente me mostrou o caminho verdadeiro. Ele é o Messias, o Filho de Deus, e seu amor me transformou. Os conselheiros de Félix escutavam atentamente, suas expressões variando entre incredulidade e curiosidade. Berenice, por sua vez, observava cada movimento do apóstolo, um misto de temor e admiração surgindo em seu coração. Ela se recordava de seus próprios dilemas e incertezas, como sua alma ansiava por algo mais profundo. Paulo continuou, suas palavras penetrantes: sei que muitos aqui podem temer a mensagem que trago. Se as palavras de Cristo são recebidas, há um risco de divisão na nossa sociedade. Mas, eu digo a vocês, é precisamente na divisão que Deus age. Ele não deseja meramente a conformidade, mas um coração transformado.
A verdade de Deus muda vidas, e o que hoje parece um desafio pode se tornar a porta para a redenção de muitos. Nesse instante, um murmurinho de assentimento começou a se espalhar pela multidão, com alguns levantando as mãos em apoio. Mas outros, mais incrédulos, começaram a gritar, chamando a atenção de Félix. Este homem deve ser silenciado, ou a paz em nossas cidades estará em perigo. Félix, preocupado, levantou-se em seu trono, buscando recuperar o controle sobre a sala. Cale-se! Ele ordenou, sua voz firme e autoritária. Precisamos decidir o que fazer com este Paulo. Onde está a linha que separa a fé da revolta? Nós não podemos permitir que isso se torne um movimento rebelde. Diante do tumulto, Paulo fez uma pausa e ergueu as mãos, implorando à multidão que o ouvisse novamente. Governador, eu não vim para fomentar rebelião, mas para oferecer esperança. O que você teme, na verdade, é a liberdade que Cristo oferece. Há entre vocês um caminho que pode transformar suas vidas não em desordem, mas em paz. Nesse instante, uma mulher no fundo da multidão gritou: é verdade. Eu fui libertada de demônios e a paz que sinto agora é incomparável. Essas palavras ressoaram nas linhas de fé, mas também provocaram uma onda de discórdia entre aqueles que temiam um novo. Félix, sentindo a atmosfera em ebulição, decidiu tomar uma ação decisiva. Hoje, convocamos um juramento de lealdade por aqueles que creem em Paulo e em suas promessas. Aqueles que não acreditam, eu peço que considerem as consequências. Todavia, antes de tudo, Paulo deve ser preso, mas até que a verdade se revele claramente, ele será guardado sob custódia, e teremos mais discussões. A decisão de Félix ecoou em um silêncio pesado, um ponto de inflexão estava prestes a acontecer. Paulo sentiu a batalha espiritual se intensificar. A prisão poderia ser um encerramento para muitos, mas adequadamente visto, poderia também ser uma nova oportunidade para levar o Evangelho a lugares inimagináveis. Eis que o Senhor está à porta, Paulo pensou, quase audível em sua mente. A obra de Deus está em movimento, mesmo quando as tempestades se levantam. Ele se lembrou das palavras do Salmo: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo. Assim, as portas da fortaleza se fecharam atrás dele, mas Paulo sentiu em seu coração que uma nova jornada de oportunidades divinas estava apenas começando. A liberdade que ele sabia ser oferecida em Cristo não era restrita a um lugar ou uma circunstância. Enquanto as sombras cercavam sua vida, ele começou a entender que, nas trevas, a luz brilha com mais intensidade. Assim, à medida que as correntes do destino começavam a se moldar, Paulo sabia que um novo plano de Deus estava prestes a se revelar. O que o Senhor poderia estar arquitetando através de sua prisão? Ele se perguntava enquanto aguardava ansiosamente pela grande revelação que, como sempre, estaria ligada ao propósito eterno do Altíssimo. Paulo, agora encarcerado nas frias paredes da fortaleza, sentia o peso das correntes ao seu redor, mas sua alma estava livre. Em sua mente, lembranças de sua trajetória fervorosa atravessavam cada momento como flashes de luz. Ele não era mais um perseguidor, mas um portador da boa nova, um apóstolo chamado para levar palavras de vida em meio à escuridão. O Senhor não me abandonou, murmurou ele em sua solidão, e é em tais circunstâncias que as promessas dele se manifestam. Durante a noite, enquanto a cidade dormia, ele orou fervorosamente. Com seus olhos fechados, buscava clareza sobre o propósito de Deus em sua prisão. Recordou-se das palavras de Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. A luz da verdade iluminava seu coração, apesar das sombras que o cercavam. Na manhã seguinte, soldados lhe trouxeram alimentos simples, mas Paulo estava alimentado pelo Espírito. Ele começou a falar com os guardas, compartilhando sua história, uma narrativa rica de transformação. Cada palavra que proferia trazia vida àquelas almas cansadas e perdidas. Tornou-se um farol na escuridão, e muitos que antes se mostravam indiferentes agora estavam cativados pelo poder do testemunho de Paulo. Vocês não entendem, meus amigos, que é por meio da fraqueza que a força se revela. Dizia ele, citando as Escrituras.
A notícia da pregação de Paulo despertou a curiosidade do governador Félix, que não conseguia ignorar a crescente influência do prisioneiro. Ao convocá-lo, ordenou que Paulo fizesse uma defesa formal diante dele. O espelho de sua própria vida provava ser um incômodo para Félix, pois o governador, ao ouvir Paulo, percebia as correntes não apenas ao redor do apóstolo, mas sobre si mesmo. As perguntas de Paulo sobre justiça, verdade e fé o confrontavam em cada resposta. "Estás louco, Paulo?" perguntou Félix, incapaz de conter sua agitação. "Tu trazes essas histórias como se fossem verdades. O que realmente é a verdade neste mundo caótico?" Paulo, com fé inabalável, respondeu: "A verdade não é uma mera construção humana, mas a revelação de Deus. Ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna." João 3:16. Enquanto falava, a presença de Deus encheu a sala, e até Berenice, que observava da posição da rainha, ficou impressionada e tocada por suas palavras. As semanas se passaram. Paulo, mesmo em sua cela, continuava a proclamar as boas novas, e à medida que numerosas almas se juntavam a ouvir sua voz ecoante, a medida da tensão começava a se agudizar entre as autoridades romanas. As novas de um apóstolo em cadeias espalharam-se pelas sinagogas e praças, gerando tanto temor quanto esperança. Mas na calada da noite, enquanto Paulo viajava em suas visões, uma presença gloriosa manifestou-se a ele. Era o Senhor que, em um sopro suave, dizia: "Coragem, Paulo. Como testemunhas da minha verdade em Jerusalém, assim terás de fazê-la em Roma." Atos 23:11. Essa revelação incendiou o coração de Paulo em um ardor profundo por um novo destino. "Roma!" exclamou ele em seu espírito, percebendo que o plano soberano de Deus se desenhava enquanto as portas se abriam para novas missões. Se havia algo que as correntes não poderiam segurar, era o impacto da mensagem do amor de Cristo. Assim, enquanto esperava a decisão final em seu julgamento, Paulo compreendeu que Deus se movia em um plano maior, um plano que transcende suas correntes, e isso o deixava ansioso pela jornada que estava prestes a se revelar. Em sua mente, uma certeza reinava: o Senhor reina. E através da fraqueza, mesmo na prisão, sua glória se manifestará. E assim, com cada batida de seu coração, Paulo aguardava o próximo capítulo do plano divino, sabendo que, de algum modo, todos seriam parte da grande obra redentora de Deus. Paulo estava intensamente imerso em suas reflexões quando um novo dia se instaurou sobre a fortaleza. A luz da manhã filtrava-se pelas fendas da cela, como se a própria criação esperasse ansiosamente a liberação da palavra do apóstolo. Um novo grupo de guardas se acercou e, ao invés de apenas trazerem alimento, um deles, um veterano chamado Cláudio, se deteve por um momento, intrigado pela serenidade do prisioneiro. "Por que permaneces tão calmo, homem de Deus?" indagou Cláudio, seu olhar refletindo um misto de curiosidade e respeito. "Porque a minha esperança não está nas correntes que me prendem, mas na liberdade que é encontrada em Cristo", respondeu Paulo com voz firme. Assim que as palavras saíram de seus lábios, uma paz profunda inundou o ambiente, e Cláudio sentiu o peso das correntes que não eram apenas físicas, mas espirituais e existenciais. A notícia da influência de Paulo entre os guardas começou a se espalhar. Ele se tornou uma presença perturbadora para os poderosos, uma voz que ecoava mesmo em meio da opressão. Félix, cada vez mais incapaz de silenciar as verdades que Paulo compartilhava, decidiu se encontrar com ele novamente, pela terceira vez. Assentou-se em seu trono, mas não como um governador impassível, seu coração estava inquieto. "Paulo", começou Félix, "embora tu sejas um prisioneiro, percebo que tu tens algo que eu não possuo. O que me dirias sobre a esperança que tanto proclamas?" Paulo inclinou a cabeça, aproveitando a oportunidade. "A esperança vem do conhecimento de quem Deus é. Ele é fiel e justo, desejando que todos se voltem para ele. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos." Isaías 55:9. Enquanto falava, os próprios símbolos de autoridade que cercavam o governador pareciam se desvanecer, o peso da verdade transcendendo as circunstâncias visíveis. Berenice,
presente na sala, começou a articular as palavras do apóstolo dentro de seu coração. Se este homem na prisão possui tal força e serenidade, o que eu tenho buscado nas opulentas palácios? Pensou ela. A inquietação espiritual dela crescia, fazendo-a perceber que sua vida, repleta de excessos, carecia da verdade que Paulo testemunhava. Mas no coração do governador, a inquietação transformou-se em fúria. Não te importeis com os meus dilemas, Paulo. Não sabes que sou eu quem controla este reino? Retorquiu Félix, a voz presa entre raiva e desespero. Mas, governador, não há maior liberdade do que servir ao Rei dos Reis. Tu estás preso nas tuas dúvidas e enganos, Paulo respondeu, com um brilho nos olhos que capturava a atenção de todos os presentes. A tensão no ar era palpável. Eu não sou uma ameaça a ti, mas testemunha da verdade que pode libertar a todos. A frustração de Félix cresceu, levando-o a se afastar do apóstolo. Por fim, ordenou que ele fosse retornado à cela, mas com uma condição: Paulo poderia receber visitantes. A ideia de ouvir mais sobre a mensagem de salvação em meio à reclusão parecia agir como um atrativo irresistível. Assim, com o abrir das portas, Paulo vislumbrou uma nova dinâmica se formando. Se antes as correntes eram um símbolo de cativeiro, agora se tornavam um testemunho da libertação, pois a pregação se estendia entre os guardas, a família de Félix e até mesmo entre os oficiais romanos. O Senhor, em sua soberania, estava desenhando um plano que ia além da cela e do império. Na calada da noite, enquanto orava, Paulo recebeu uma nova visão. Ele viu a cidade de Roma acesa como uma tocha, e novamente a voz do Senhor ecoou a sua certeza: minha palavra não volta vazia. Levantar-te-ei para proclamar a minha glória em todas as nações. O coração de Paulo acelerou. Se Deus o levasse a Roma, significaria que o plano divino estava prestes a se cumprir. Ele sabia que a verdadeira luta estava apenas começando e que sua história, moldada por provações e resistência, se entrelaçaria de forma magnífica na tapeçaria da redenção. Assim, a sombra da incerteza e os destroços da opressão se tornaram luz reflexiva. Paulo sabia que as cadeias da carne jamais poderiam contê-lo, pois seu espírito havia se aliado à grandiosidade de um propósito eterno. E assim, armado com fé e esperança, aguardava o que o céu tinha reservado para ele. O final apenas começara, pois a espada da verdade estava prestes a cortar os laços da perdição. Paulo, confinado em sua cela, refletia cuidadosamente sobre as palavras do Senhor. Sua mente fervilhava com as oportunidades que viriam. As correntes que o prendiam não eram mais apenas símbolos de cativeiro, mas instrumentos que Deus usaria para glorificar seu nome. Ele sabia que sua missão estava apenas no início, Roma estava em vista, e com ela, a chance de testemunhar diante do império e suas autoridades. Os dias passavam lentamente, mas Paulo aproveitava cada instante. Ele compartilhava sua fé com os guardas, muitos dos quais começaram a se interessar pela mensagem do Evangelho. Um deles, Cláudio, mostrou-se especialmente receptivo, ouvindo com atenção as histórias de transformação que Paulo contava. Se o poder do Deus que serves pode mudar vidas como a sua, então gostaria de conhecer mais sobre esse Cristo, confessou Cláudio um dia, seus olhos brilhando com a centelha da fé. Quando o governador Félix o convocou novamente, Paulo estava mais do que preparado. Ele sabia que cada audiência era uma oportunidade de declarar a verdade de Cristo. Na sala grandiosa onde os poderosos se reuniam, o ar estava carregado de tensão. Félix parecia mais ansioso, balanceando entre sua posição de poder e a influência crescente de Paulo, que, mesmo preso, exercia um poder que não podia ser ignorado. Paulo, começou Félix, sua voz hesitante, é verdade que tens muitos seguidores que defendem tuas palavras? O que é essa esperança que proclamaste, que leva tantos a se unirem a ti? Governador, respondeu Paulo, encarando-o com firmeza, a esperança que trago não se limita a uma ideia, mas é a personificação de Jesus Cristo. Ele é a luz que traz salvação e paz às nossas almas, mesmo em meio às tempestades da vida. Ele mesmo levou nossas enfermidades e nossas dores, Mateus 8:17, e é por meio dele que encontramos redenção. O semblante de Félix se alterou, ele estava dividido entre a admiração pela eloquência do apóstolo e o temor da sua mensagem.
Ao seu lado, Berenice observava o diálogo, sentindo que seu próprio lugar no mundo era desafiado pelas palavras de fé que ressoavam forte no coração de Paulo. A cada palavra que saía de seus lábios, ela se sentia mais atraída pela verdade que estava se revelando. Mas a inquietude no coração de Félix crescia. Ele não podia ignorar a pressão dos líderes judeus que exigiam a condenação de Paulo. Este homem deve ser mantido sob custódia até que decidamos o que fazer, afirmou, tentando firmar sua autoridade, mas sem conseguir esconder a fragilidade de seu comando. A decisão de Félix ecoou na sala, criando uma divisão entre seus conselheiros, enquanto Paulo acreditava que, mesmo em sua prisão, a obra de Deus não estava paralisada. Era um plano incalculável que se desdobrava diante de seus olhos. E se havia algo que Paulo tinha certeza, esse seria o seu sentido de urgência para levar o Evangelho a Roma. Durante a noite, uma nova oportunidade se apresentou. Vários judeus tinham vindo, desejando escutar as palavras de Paulo, e ele, sempre disposto a compartilhar a mensagem libertadora, acolheu-os calorosamente. Irmãos, começou ele diante deles, a verdadeira liberdade não é encontrada nas cadeias ou nos muros que nos cercam. A liberdade é um estado de espírito e é oferecida no nome de Jesus Cristo. Seus olhos brilhavam com convicção, e a paixão que emanava dele trazia esperança a todos que estavam à sua volta. Os ouvintes eram variados, alguns eram céticos, outros curiosos, mas todos escutavam com atenção. Entre eles, surgiram vozes de apoio. Ele fala a verdade. O que ele diz é não apenas palavras, mas uma vida transformada. Enquanto Paulo continuava sua pregação, uma reverberação de fé começava a se espalhar entre os presentes. Era como se as correntes físicas fossem testemunhas de um movimento espiritual que estava prestes a revelar-se poderosamente. Após a reunião, enquanto os visitantes se dispersavam, Paulo orou silenciosamente, pedindo ao Senhor direção e força. Ele sabia que a cada dia estava mais perto da realização do plano divino. A promessa de testemunhar em Roma pairava em sua mente como um chamado eterno. No entanto, as sombras da oposição se moviam também. Félix encontrou-se em uma encruzilhada. Ele queria agradar ao povo, mas a crescente influência de Paulo era um enigma que desafiasse sua posição. Em uma noite de intercessão, o governador decidiu visitar Paulo na cela novamente, sua decisão se formando sob uma nuvem de incerteza. Paulo, começou Félix em um tom sério, eu sinto que você pode ser uma chave para entender os dilemas que enfrentamos neste império. O que você diria para aqueles que precisam ouvir? Eu diria, governador, que a chave é sempre o amor que se manifesta em ação. Não é sobre uma religião que opera sob opressão, mas sobre um Deus que liberta os oprimidos e traz paz ao coração, dissera Paulo, olhando diretamente nos olhos de Félix. Neste instante, uma ideia ficou clara para Félix. As correntes de Paulo poderiam, de fato, representar uma maneira de alterar o curso da história. Ele viu um caminho diferente, onde as palavras de Paulo poderiam servir de luz em meio à escuridão. E a expectativa crescia, algo estava prestes a acontecer. O plano divino fomentava a esperança no mais profundo desespero. Qual seria a decisão de Félix? Como a história se desenrolaria quando as correntes que prendiam Paulo se tornassem um símbolo de um novo princípio? Assim, à medida que as sombras caíam sobre o império, a luz do Evangelho começava a brilhar com mais força do que nunca.